Olá! Quem fala é o professor Guilherme e vamos para mais uma videoaula de um experimento prático. Nesse experimento, vamos realizar um ensaio a vazio e de rotor bloqueado de um motor de indução. Vamos entender qual é o objetivo desse ensaio. Ele é importante para obtermos os parâmetros internos da máquina de indução. Então, com ele, nós podemos obter aquele circuito equivalente da máquina de indução. Então, vamos apresentar esse circuito equivalente antes de iniciarmos o nosso ensaio. Como é mostrado na figura, nós temos o circuito equivalente da máquina de indução. É importante destacar que esse circuito equivalente da máquina de indução, ele é dado por fase. E nós vamos fazer medições com os equipamentos de medições para obter os valores da potência ativa trifásica e as correntes de linha. Toda vez que nós formos recorrer ao circuito equivalente da máquina de indução, esse circuito, nós vamos obter sempre um valor representando a fase do equipamento. E para realizar o nosso experimento, nós vamos utilizar essa máquina de indução. No nosso laboratório, nós temos disponível apenas o nível de 220 volts de linha. Portanto, obrigatoriamente, nós vamos ter que utilizar a ligação em delta, conforme é apresentado aqui na placa de ligação da nossa máquina. Observe que temos os nossos bornes e o fechamento aqui para delta e o fechamento para estrela. Para os dados de placa da nossa máquina de indução, nós temos que ela é uma máquina de 0,5 CV, uma máquina pequena, conforme nós tínhamos mostrado anteriormente. Nós temos alimentação de 220 ou 380. Observe que cada bobina ela tem ali a sua tensão de 220 nominal. Então, nós temos, no caso, o fechamento em delta 220, onde as bobinas estão em paralelo, ou em estrela, que é 380. Para 440, esse fechamento não é utilizado nessa máquina, que é colocando as duas bobinas em série e fechando em delta. Nós não fizemos essa ligação para essa máquina. Não tinha necessidade. Observe que a corrente para o fechamento 220, o nosso delta, nós temos 1,7 ampere. Essa corrente é a corrente de linha. Nós temos para 380, a corrente de linha é de 0,98. Essa máquina, é importante destacar que ela tem um rendimento de 70%. A rotação nominal dessa máquina é de 3.380. Então veja bem, se ela é uma máquina com a velocidade nominal de 3.380, ela é uma máquina de dois polos. Logo, a velocidade mais próxima é a de 3.600 RPM. Portanto, é uma máquina de dois polos que nós temos aqui presente. Observe que nós temos a corrente de partida de 4,8 e P sobre N, fator de serviço 1,15, a categoria N. Isso é muito importante, pois a categoria ela é uma informação que vai nos auxiliar em um dos nossos ensaios. Essa categoria informa que essa máquina é um torque de partida normal, ou seja, não é muito elevado. A corrente de partida também é considerada normal, ou seja, sem picos excessivos. E ela tem um baixo escorregamento quando o motor atinge ali a sua velocidade nominal. Então a categoria N, ela geralmente é uma escolha padrão para a grande maioria das aplicações. E essa categoria,
ela vai de encontro com o nosso ensaio, pois que por ela nós vamos fornecer a relação entre x1 e x2 da máquina para as condições nominais. Portanto, para deixar claro, essa máquina já existe um pré-fechamento internamente, pois ela tem ali no total de 12 terminais. Então, nós temos duas bobinas em paralelo. Mas o que aparece na plaqueta dessa máquina, a placa de identificação, aqui apenas o terminal 1, aqui o terminal 6, aqui o nosso terminal 4, aqui o nosso terminal 2, aqui o nosso terminal 5 e aqui o nosso terminal 3. Então, fazendo essas ligações, 1 com 6, 4 com 2 e 5 com 3, nós temos um fechamento para 220. Para essa condição, cada bobina ela suporta 220 volts. E para o fechamento interno da máquina em estrela paralelo, o que nós temos? Terminal 4, terminal 5, terminal 6, eles são conectados e nós temos aqui para conectar as tensões 1, 2 e 3, conforme é apresentado na placa do motor. Agora nós vamos iniciar nossa primeira parte do ensaio fazendo o ensaio de corrente contínua. Por que esse ensaio é importante? Bom, esse ensaio é importante para nós calcularmos, definirmos o valor daquela resistência R1 do nosso circuito equivalente da máquina de indução trifásica. Olha, o que eu vou fazer? O procedimento é o seguinte: eu vou aplicar a tensão contínua até que circule o valor da corrente nominal na própria bobina. Depois que eu medir a tensão e a corrente, eu vou calcular o valor da resistência dessa bobina. Anotar. O valor dessa resistência será calculado para as outras duas bobinas da mesma forma. Aí eu vou ter o valor da resistência das três bobinas. Com esses valor dessas três resistências, eu vou fazer a média das três. E aí, sim, nós vamos ter a média dessas três resistências desse motor de indução trifásico. Então, vamos lá. Eu vou iniciar fazendo a conexão do nossa corrente elétrica em série com a bobina. Observe que, para o nosso fechamento, nós temos que utilizar o fechamento em 220. Em 220, conforme eu falei anteriormente, ele está em delta. E essa corrente que vem de linha, ela não é igual à corrente que vai passar na fase nos indutores. Portanto, eu tenho que observar qual é a corrente nominal que é colocada na placa da máquina para o fechamento em estrela. Assim, eu vou saber qual é a corrente máxima de cada uma dessas bobinas. E eu vou poder garantir que eu não vou ultrapassar o valor da corrente nominal de cada uma dessas bobinas. Então, nós vamos retornar aqui na placa do motor. Para 220, em delta, tem 1.7. Para 380, a corrente de linha é igual a de fase, 0,98. 0,98 é a nossa corrente nominal da nossa bobina. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar essa bobina aplicando a corrente, a tensão em série e obter o valor dessa corrente para 0,98. Inicialmente, eu vou colocar em série com a bobina 1 e 4 com a minha saída em corrente contínua. Vamos lá. Agora o borne positivo eu vou inserir aqui na nossa bobina. Aqui, borne 4, eu vou vir novamente para o amperímetro. Em ampere, fiz o fechamento. Agora eu vou pegar a tensão
na saída para fazer a medição. Saída do nosso retificador. Agora eu vou vir para a saída, para a entrada da nossa tensão. Então, estou pegando a tensão, vou medir em 200 volts de corrente contínua, o amperímetro, vou passar para a corrente contínua, DC. Ok. Aqui eu estou medindo, vou medir a tensão e a corrente. Agora, no meu voltímetro, eu vou medir as saídas do meu voltímetro, as entradas do meu voltímetro, eu vou vir do barramento de corrente alternada. E nós vamos pegar a saída aqui do varivolt e eu vou colocar aqui nas entradas da nossa ponte retificadora. Na ponte retificadora vai ficar tudo certo. Agora, com as ligações já realizadas, nós vamos observar qual que é a corrente máxima que nós podemos chegar para esse ensaio. Observe que nós temos delta, delta, estrela, estrela, pois nós já temos um fechamento já realizado, pois era uma máquina de 12 terminais, aí ela ficou com 6 terminais. Então nós temos apenas essas duas opções para essa máquina, para fazer o ensaio: delta, delta paralelo ou estrela paralelo. Portanto, nós vamos considerar que nós vamos fazer em estrela em paralelo. Já temos que ter em mente que essas duas bobinas estão em paralelo. Elas estão em paralelo. Essa máquina não é construída apenas com as 3 bobinas. Nós temos mais. Então, nós vamos considerar apenas que nós vamos fazer em estrela. Mas nós temos que ter em mente que para essa máquina ela já teve um fechamento interno para fazer com que ela fique apenas com 6 terminais. Então nós estamos fazendo aqui para 0,98, sabendo que essa corrente ela vai ser dividida pela metade para cada uma dessas bobinas. E nós vamos levar sempre em consideração essas duas bobinas em paralelo para o circuito equivalente, sempre sabendo que o valor que nós estamos calculando, nós temos para o circuito equivalente aquelas bobinas em paralelo, certo? Por causa da condição da nossa máquina. Então, é o que nós vamos fazer para esse nosso ensaio. Aqui nós temos 0,98, que é o que nós vamos utilizar aqui para o valor da corrente nominal que nós vamos alcançar. 0,98. Iniciando aqui o nosso experimento, monitorando a tensão e a corrente, principalmente a corrente. 0,982, 20,7 volts. Agora nós vamos fazer para a próxima bobina. Desligo o nosso varivolt, faço a troca para a próxima bobina e vamos novamente 0,98, 0,98, 8, 21.4, 8, 8, 21.5. Mais uma vez, desligo o varivolt, troco a bobina, 0,982, 20.8. Aqui nós executamos a primeira etapa do nosso ensaio. Com esses valores, nós podemos fazer a nossa média para encontrar o valor da resistência. Lembrando que nós já temos um pré-fechamento aqui nessa máquina, que eu não tenho acesso a ele. Então nós estamos utilizando um motor de 12 pontas que já é fechado para
termos apenas as 6 pontas aqui, para o fechamento apenas em delta e em estrela, os dois em paralelo. Nós vamos considerar todo o nosso procedimento, todo o nosso experimento dessa forma, para 220, 380, mas sempre lembrando que já tem um pré-fechamento aqui internamente nessa máquina que está fazendo fechamento em 220 e para 380. Os dois têm as bobinas conectadas em paralelo. Agora, com o resultado do primeiro ensaio, vamos calcular as resistências em cada uma das bobinas. Iniciando pela primeira bobina, nós vamos ter a tensão de 20,7 e a corrente de 0,98. Aplicando a lei de Ohm, temos primeira resistência de 21,12 ohms. Para a segunda bobina, com a tensão de 21,5 e a corrente 0,98, temos. Para a segunda bobina, temos o valor de 21,76. Agora, para a próxima e última, temos o valor da resistência, a última bobina, de 21,20. Agora, nós vamos fazer a média dessas três resistências para aplicar no nosso circuito equivalente. Portanto, para esse ensaio, nós temos a média das três resistências calculadas, que é a que nós vamos utilizar, de 21,36 ohms. Agora vamos para o nosso ensaio de rotor bloqueado. Antes de iniciar o nosso segundo ensaio, nós devemos fechar o nosso motor conforme a nossa placa. Aqui nós vamos fechar em delta. Então nós vamos fazer essas ligações. Vamos fazer a alimentação pelos terminais 1, 2 e 3, que são os terminais superiores. E nós vamos medir a potência pelo nosso watímetro. O nosso watímetro é um watímetro trifásico. Então, nós não vamos ter a necessidade de fazer o método dos dois watímetros. Aqui nós temos a nossa ligação do nosso watímetro trifásico. Então, aqui para o nosso watímetro trifásico, conforme apresentado, nós vamos utilizar o fechamento conforme as correntes, 1 ampere ou de 5. Nós temos aqui os multiplicadores. E nós temos toda a ligação que nós vamos fazer os terminais que vêm da fonte de alimentação e aqui a nossa carga. Essa fonte de alimentação que está colocada aqui ao lado com o nosso varivolt. Então vamos fazer agora essas ligações. Agora, já conectado todos os valores do meu watímetro, nós vamos fazer as conexões do nosso voltímetro e do nosso amperímetro. Então vamos iniciar fazendo a conexão do nosso amperímetro. Então eu fiz aqui a conexão em paralelo da minha tensão de alimentação para monitorar a tensão. Inclusive, já colocar aqui a tensão 720 volts em corrente alternada. E nós vamos medir a corrente, pegando a corrente de linha aqui que foi pego a alimentação nessa primeira fase. Abri o circuito, passei pelo amperímetro e retornei pelo amperímetro para a alimentação. Aqui eu já vou colocar a corrente. A corrente ela tem em DC, tem que fazer alteração para AC. Inclusive, vamos observar o seguinte: com o rotor bloqueado, vamos notar pelo circuito equivalente da máquina que o valor de S escorregamento, ele vale S é igual à velocidade síncrona menos a velocidade mecânica dividido pela velocidade síncrona. Com a velocidade do eixo
essa velocidade mecânica é igual a zero nessa situação, o valor de S ele vai ser igual a 1. Ou seja, eu vou aplicar a tensão até que circule o valor de I1 aqui do circuito equivalente, o seu valor nominal. Portanto, do lado do estator, as variáveis elas estão nas suas condições para a sua velocidade ali referente ao campo girante, e aí esses valores eles não se alteram, suas magnitudes são as mesmas para essa situação, mesmo existindo o escorregamento. Porém, para essas condições aonde que nós temos o escorregamento, no rotor nós temos o seu efeito sendo aplicado, pois a frequência induzida lá no rotor ela vai ser a seguinte. Sim, nós temos o nosso escorregamento igual a 0,05 ou 5% de escorregamento. E a frequência das tensões induzidas no rotor para a condição nominal é de 3 Hz. Então essa frequência é muito baixa. No período que ela está com os seus valores nominais, a máquina de velocidade, nós temos aqui o valor dessa parcela, dessa resistência muito alta. Portanto, a sua corrente I2 ela vai ser baixa. Agora, para a condição de rotor bloqueado, onde nós vamos ter a situação que a tensão induzida no nosso rotor, pelo fato do rotor estar parado, a mesma da frequência da rede. Agora, observando as condições do ensaio de rotor bloqueado, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o escorregamento igual a 1. Nós vamos ter a velocidade do campo girante dividido pela velocidade do campo girante, pois a velocidade mecânica é zero. Nessa situação, o escorregamento é igual a 1. Observando aqui essa parcela resistiva, nós vamos ter um valor pequeno, valor de R2. Portanto, o valor da corrente do rotor, essa parcela, ela vai ser alta, muito alta. Então, para essa condição, o que eu consigo é calcular o valor das reatâncias. Porque no estator nós temos os seus valores das magnitudes nominais. São aquelas magnitudes com a frequência de 60 Hz. E observando a norma ABNT 17094-3 de 2018, para os motores de categoria N, existe uma relação entre a reatância do primário e do secundário de 0,68. Então temos para as máquinas de categoria N essa relação da reatância X1 dividido por X2 igual a 0,68 para os motores de categoria N. Então, qual a simplificação desse circuito? Como a corrente do rotor I2 é muito elevada para o rotor bloqueado e a corrente I1 é exatamente a nominal, e a tensão V1, que é a tensão lá de entrada, ela é muito baixa nessas condições desse ensaio, as correntes do ramo de magnetização, que é o IF, que na cor amarela, e IM, na cor vermelha, é muito pequena. Portanto, esse ramo que forma o circuito de magnetização, nós podemos considerá-lo como um circuito aberto. Portanto, para o rotor bloqueado, vamos ter o seguinte circuito. Portanto, esse é o circuito que nós vamos ter desconsiderando o ramo de magnetização. Então, nós vamos medir a potência de entrada, nós vamos medir a tensão V1, nós vamos medir a corrente I1, ambas de rotor bloqueado. E com esses valores, eu vou conseguir calcular a potência reativa e assim obter os valores de X1 e X2, que são as reatâncias
do rotor, do estator e do rotor, utilizando, via de regra, aquela relação que nós consideramos da ABNT 17094-3 de 2018, que é de 0,68. Portanto, vamos iniciar agora o nosso ensaio de rotor bloqueado. Todos os equipamentos de medição já ligados da forma correta. Eu tenho que observar se a minha chave está fechada. Essa chavinha é uma chavinha mecânica para fixar o meu rotor. Agora ele está bloqueado. Ele, mesmo alimentando a máquina, está bloqueado. Vai ficar com o eixo bloqueado. E nós vamos fazer essa medição inicial do rotor bloqueado. Lembrando que a nossa corrente nominal para o fechamento delta, a corrente de linha, é de 1,7. Esse é o valor da corrente nominal que nós podemos alcançar nesse ensaio. Vamos medir a potência, monitorando essa corrente. Aqui nós temos o nível da tensão de 37 volts, alcançou 1,7 ampere, corrente de linha, conforme os dados de placa do nosso motor. Para esse fechamento, onde nós temos as duas bobinas em paralelo. E a nossa potência consumida, conforme o nosso watímetro, ela é de, considerando aqui o erro, lendo de frente, para desconsiderar esse erro, temos 5 watts medindo de potência. E agora nós vamos considerar para os nossos cálculos o fator multiplicativo, pois nós estávamos fazendo a conexão para a ligação em 5 ampere. Em 5 ampere, uma tensão de 240. Então nós temos 5 ampere, tensão 240, fator multiplicativo, 5 ampere, 240. Nós temos aqui o valor de 20, que é a nossa constante multiplicativa para os nossos cálculos. Aqui nós temos pronto a nossa segunda parte de ensaio, a parte de rotor bloqueado. Com os dados coletados e conforme a ABNT 17094-3, tínhamos que coletar os 2 níveis de tensões entre 2 fases e as 3 correntes elétricas nas 3 linhas. O que nós fizemos, nós coletamos apenas um nível de tensão e apenas um nível de corrente. Vamos adotar como os 2 níveis de tensões sendo iguais e as 3 correntes elétricas sendo essa mesma corrente que foi medida. Na norma, os valores coletados devem ser realizados uma média, tanto da tensão como da corrente, para calcular os dados do circuito equivalente monofásico da máquina. Nós fizemos apenas essas 2 medições pelo fato de economizar tempo aqui no vídeo, mas deixo aqui essa informação que é importante. Para seguir a norma, colete 2 níveis de tensões entre 2 fases e as 3 correntes. Faça a média dessas tensões e a média dessas correntes para o cálculo do circuito equivalente de uma fase. E o valor da potência trifásica que foi utilizado pelo watímetro trifásico, multiplicado pelo valor multiplicativo, que é de 20, temos 20 watts. Esse dado também é importantíssimo para dar continuidade no cálculo do circuito equivalente. Agora vamos para o ensaio ao vazio, com a tensão
nominal. Veja, nesse ensaio nós temos as mesmas ligações anteriores e vamos aplicar a tensão nominal, ou seja, nós vamos alimentar com 220 volts de linha a máquina. Ao inserir essa tensão nominal, a rotação da máquina ela vai ser próxima da síncrona, porque a máquina ela vai estar a vazio. Então, nessa situação, nós vamos ter o seguinte cálculo. Veja, aqui conforme foi apresentado anteriormente, temos 3.600, velocidade nominal, e 3.600. Apenas para consideração, vamos adotar uma idealidade aqui para a explicação ficar melhor. Vamos considerar que a máquina ela vai estar girando próximo a 1.600 RPM, 3.600 RPM. Portanto, a máquina vai estar, vamos considerar, girando a 3.600 RPM, um valor próximo à idealidade. Portanto, aqui, sendo 3.600, vamos ter 3.600 menos 3.600, zero. Nessa condição, o valor do escorregamento fica próximo de zero. O que nós vamos ter? Lá no circuito equivalente monofásico, R índice 2 dividido pelo escorregamento, ele vai ser um valor muito alto. Ele vai aproximar, vamos considerar aqui, ao infinito, para a nossa explicação ficar mais clara. Então vai ser uma corrente muito baixa. Mas nesse ensaio nós vamos medir a potência ativa, a tensão de linha e a corrente também de alimentação. Eu nem preciso medir a rotação nesse caso. Podemos medir apenas para fins de verificação depois. Mas nós não vamos precisar desse dado nesse momento. Se eu conheço o valor de R1 e X1, que aqui R índice 1 e X índice 1, e eu estou medindo a potência ativa, a tensão e a corrente, nós podemos determinar também o fator de potência. Fica fácil fazer o cálculo de fator de potência por meio de cálculos. Com o fator de potência, nós vamos poder definir o valor do ângulo entre a tensão a vazio e a corrente a vazio de alimentação da máquina. Então, vamos sempre lembrar que esse circuito equivalente ele é por fase. Então, assim nós podemos determinar, vamos lá, a resistência R índice 1, a reatância X índice 1. Eu vou conseguir também determinar o valor de E1, que é essa tensão induzida. Nós vamos conseguir, com o valor desse E1, nós podemos afirmar que essa tensão vai estar em cima dos valores de RF e XM, que é esse ramo em paralelo. Essa tensão vai estar nesses valores. Mas veja, eu consigo com isso determinar o valor de XM. Com a potência ativa, eu consigo determinar a potência reativa. E qual é a potência reativa em cima desse XM? Vai ser a de entrada, potência de entrada, menos a potência reativa de entrada, menos a potência reativa de X1. Então eu vou pegar, por meio de cálculo, eu calculo a potência reativa de entrada, vou subtrair da potência reativa em X1, porque eu vou ter a corrente, eu vou conseguir calcular a potência reativa em X1 também. Aí sim eu vou ter a potência reativa XM. E com o valor de E1,
nós vamos poder calcular esse valor de Xm, porque eu vou ter a potência e eu vou ter a tensão aplicada nesse ramo em paralelo. E esse outro valor em paralelo, essa resistência R índice F, eu consigo determinar? Bom, o procedimento para calcular ela não é semelhante ao do X índice M, da reatância de magnetização. Porque ao tirar a potência de entrada lá de R1, né, você pega a potência P de entrada e subtrai pela potência consumida em R1, nós teríamos que tirar também as perdas rotacionais da máquina. Portanto, nós temos a seguinte expressão. Nós temos que separar essas duas perdas e para isso nós vamos reduzindo a tensão por uma técnica que será mostrada logo a seguir. Então, agora nós vamos fazer o nosso ensaio a vazio. Inicialmente vamos soltar aqui o nosso rotor, a máquina girar livre, e nós vamos alimentar até 220. Medir tensão, corrente e potência. Tensão de alimentação é 220 conforme a nossa placa de alimentação. Nossa corrente, ela vai ficar próxima àquela corrente nominal. Aqui nós temos a nossa tensão de alimentação e a nossa corrente. Observe que ficou próximo da corrente de linha para esse fechamento. E a nossa potência para esse ensaio. Tendo a leitura da forma correta. Para os nossos cálculos, nosso circuito equivalente. Vamos retornar para o circuito equivalente da máquina de indução trifásica. Agora com os valores de correntes, de tensões e potência que foram medidos. Observe que este Xm ele não é tão grande. Portanto, ali existe uma corrente de magnetização considerável que passa por ele. Os valores do ensaio são, agora com os valores de tensões e correntes, lembrando que eu coloquei aqui os dois valores de tensões medidos apenas para ilustrar. Lembrando que você faz duas medições e depois faz a média. Já estamos considerando com uma medição apenas a média. E faz a medição dos três correntes e faça a média. Nós medimos apenas uma das correntes. E por fim a potência trifásica, que deu 100 watts nesse ensaio de rotor a vazio. Conforme o circuito equivalente, nós temos que os parâmetros que já são obtidos, R índice 1 e X índice 1, com eles e todos esses valores do ensaio, nós já conseguimos, já podemos calcular o valor de Xm. Mas veja, não vamos conseguir determinar o valor de Rf. Esse não. Porque a potência a vazio é igual à potência de entrada menos as perdas. Sendo que as perdas elas são iguais aos valores das perdas rotacionais. Porque a potência medida no ensaio a vazio ela é igual à potência de entrada menos as perdas, conforme apresentado. A perda no resistor e a perda rotacional, P hot. Então nós temos que separar essas duas. E como nós podemos fazer isso? Com o ensaio a vazio de tensão reduzida. Bom, a resistência Rf ela é muito elevada. Não estou me referindo à potência dela, tá bom?
estou me referindo ao valor da resistência, RF. Então, esse valor ele é proporcional ao valor de E índice 1. Ou seja, qual é a potência em RF? Será a tensão E1 ao quadrado dividido por essa resistência RF. Se tirarmos a influência da tensão aplicada, eu tiro as perdas em RF, porque a potência dissipada nessa resistência RF é igual ao quadrado dessa tensão E1 dividido pelo próprio RF. E assim, a máquina ainda a vazio vai sustentar apenas as perdas rotacionais. Então, o procedimento agora é reduzir a tensão aplicada. Ao ir reduzindo essa tensão de entrada, que é a aplicada, a vazio, o torque ele vai reduzindo. E o rotor ele passa a um determinado instante ficar pesado para a própria o rotor da máquina vazio. Assim, a corrente consumida corrente a vazio desse ensaio, em um determinado instante, ao invés dela diminuir, ela vai passar a aumentar. Então, para compensar essa perda que é elevada, que é a perda de magnetização da máquina, para manter essa rotação, essa corrente ela vai aumentar. Assim, nesse instante, eu paro de diminuir a tensão da máquina e eu coleto essa potência, especialmente a potência consumida, pois essas vão ser as perdas rotacionais P-ROT a vazio da máquina. Assim, no valor da tensão baixa, nesse instante que eu diminuí a tensão e a corrente tendeu a aumentar, começou a aumentar, o circuito pode ser considerado dessa forma. Com a tensão reduzida, a corrente que vai passar naquela resistência RF, pelo fato da resistência RF ser muito grande, a corrente que vai passar por ela é muito pequena. Assim, nós podemos desconsiderar o valor de RF nessa situação, nesse instante. Portanto, a potência que chega como perdas são apenas as perdas rotacionais referente a essa etapa do ensaio, que é o nosso P-ROT para esse ensaio, continuação desse ensaio a vazio. Agora, vamos para o nosso ensaio no laboratório para coletar esses dados. Ok, o que nós vamos fazer agora é ir reduzindo a tensão e a minha preocupação é a corrente. Então eu vou monitorando a corrente. A partir do momento que eu notar que a corrente vai começar a aumentar, eu vou parar e anotar esse último valor. Inicialmente eu vou diminuindo a tensão com valores maiores. Depois eu vou diminuir com valores menores. Então vamos lá. Inicialmente eu vou colocar para medir tensão, corrente alternada. Corrente está em DC, não está em DC, tem que passar para AC. Agora eu vou colocar no valor da tensão nominal. Agora eu vou começar a diminuir a tensão, observando a corrente. Ela vai sempre diminuindo. Vou diminuindo de 20 em 20 volts. Primeiro valor. Segundo valor. Terceiro valor. 150. Em torno de 130 exato. 110. 90. Agora vamos diminuindo devagar. Vou diminuir mais 10 volts. Opa,
começou a aumentar. Vamos conferir. Diminuindo devagar. Opa, começou a aumentar aqui. Exatamente nesse valor. Você viu que, ó, 45 volts. Se eu diminuir, ela vai aumentar a corrente. Ó, tá aumentando. Deixa eu voltar para 45. Aqui está sendo o divisor. Em torno de 45 volts. A tensão entre duas fases, entre linhas. Apenas uma medição. Não estou medindo dois pontos, né? Estou fazendo duas medições entre linhas. Que é interessante fazer essas duas medições. Vamos fazer utilizar apenas esse valor como uma média. E vou medir apenas uma corrente também. Não vou fazer a medição das três linhas para fazer a média. Faço a medição da potência, que é importante. Nossa potência consumida nessa situação. Podemos observar que na nossa medição realizada no laboratório, nós conseguimos alcançar o nível da corrente de 0,24 ampere para essa etapa do ensaio. Conforme os históricos de medições que fomos fazendo passo a passo, esse foi o valor que vamos considerar para essa etapa do nosso ensaio. E este é o último valor da tensão que nós fomos reduzindo, 44 volts. Então, 44 volts e a corrente 0,24. Sempre lembrando que estamos considerando como se fosse a média das três e das três correntes e a média das três tensões. E a potência que foi medida pelo nosso watímetro e depois multiplicado pelo fator multiplicativo do equipamento, nós obtemos um nível de potência de 10 watts. E utilizando esse circuito equivalente, considerando esse valor de RF igual ao infinito, né? Estamos considerando que essa corrente é tão baixa que nós estamos desprezando esse ramo. Nós temos que lembrar que o fechamento dessa máquina de indução é em delta. Se o fechamento é em delta, nós temos que pegar essa corrente medida de 0,24 ampere e dividir por raiz quadrada de 3 para obtermos o valor dessa corrente que vai passar nesse circuito equivalente. E com isso nós conseguimos, por meio de cálculos, retirar ou calcular o valor de da potência em R1, que assim, retirando essa potência dissipada em R1, vai sobrar apenas as perdas rotacionais da máquina, que é o P-ROT. Com as perdas rotacionais já separadas, nós podemos retornar ao circuito de tensão nominal e nós podemos considerar essas perdas rotacionais constantes. A potência em vazio nós já temos, que são as perdas que nós fizemos a medição com o ensaio à tensão nominal. Então, eu consigo determinar as perdas no núcleo da máquina, que são essas perdas resultantes dessa resistência RF. O valor de E índice 1 eu consigo determinar também, como já comentado anteriormente. Eu tenho as perdas na resistência RF. E com isso, com a tensão e com essas perdas RF, que é exatamente
a potência PF, eu consigo, sem problemas, calcular. Eu tenho tensão, eu tenho potência, nessa resistência eu calculo o RF. Assim, nós podemos determinar todos os valores do circuito equivalente da máquina. Apenas recordando, X índice 1 e X índice 2, que são as reatâncias de dispersão, já tem. Agora, o que está faltando nós calcularmos é o R índice 2. E para encontrarmos esse valor de R índice 2, basta fazer mais uma etapa desse ensaio a vazio da máquina, com a velocidade nominal. Então, o que nós vamos fazer é ligar a máquina a vazio e nós vamos reduzindo a tensão até a velocidade da máquina atingir o valor da sua velocidade nominal de placa. Então, sempre quando formos diminuindo a tensão, nós vamos medindo com o tacômetro. Realmente, essa última etapa do ensaio a vazio exige muita paciência. Assim, com todos esses valores, assim como a velocidade que nós vamos fazer as medições, nós vamos conseguir definir, calcular o valor de R2 da máquina. Então vamos lá, vamos para essa última etapa do ensaio a vazio com velocidade nominal. Ok, vamos fazer a nossa última etapa de ensaio. Então o que nós vamos realizar agora é acionar esse motor mais uma vez com a tensão elevada, ele a vazio, e nós vamos diminuindo até chegar no seu valor de velocidade nominal. Para medir a velocidade, nós vamos utilizar esse tacômetro. Observe que ele já está conectado aqui em contato e ele tem um botão aonde que eu vou acionar aqui com o dedo e ele vai me mostrar a velocidade do próprio motor que eu vou conectar essa parte de borracha dele, dessa conexão, esse acoplamento dele de borracha. Então é isso que eu vou fazer, diminuindo a tensão até chegar num determinado instante que eu vou notar que a velocidade da máquina vai ser igual à velocidade nominal. Porque a máquina ela está girando a vazio. Se ela está girando a vazio, logo ela já vai estar numa velocidade acima da nominal. Observe que a velocidade nominal dessa máquina é de 3.380 RPM. É uma máquina de 2 polos, conforme a placa do motor que eu já mostrei. Então, temos 3.380 RPM, sua velocidade nominal. Nós vamos reduzindo até chegar a 3.380. E depois nós vamos anotar os valores das tensões e das correntes. Eu digo das porque eu estou levando em consideração a norma. Mas sempre fazendo a menção que eu estou sempre medindo apenas uma tensão entre linhas e estou medindo apenas uma corrente, como se fosse a média. Seguindo a norma, deveria ter medido as duas tensões entre linhas, duas delas, e fazer a média delas, assim como a corrente. Meço as 3 correntes, depois faço a média. Então vamos lá. Inicialmente eu vou colocar aqui a tensão, mais uma vez, ligar os equipamentos de medição. E eu vou alimentar com a tensão de 220. Lá com o nível de tensão aplicada com a máquina girando a vazio. Nesse caso, vamos olhar se ela está girando ao valor que tem que estar acima de 3.380. Observe que ela está bem acima. E agora eu vou diminuindo aos poucos. Vou diminuir bastante, pois esse ensaio ele é um ensaio que exige muita paciência.
Ainda está longe de 1380, seu valor nominal. Diminui mais uma vez. Vamos verificar. Então aqui nós vamos chegar nesse valor, 3.360 aproximadamente. Considerar esses valores, 3.360 próximo de 3.380, que é a situação para a condição nominal. Então com 3.360 chegamos próximo ao valor de 3.380. É um ensaio, etapa do ensaio que é exige muita paciência, mas vamos parar com esse valor. Aqui nós temos 33 volts e essa corrente de 0,26 ampere. E o mais importante, a nossa potência. Então, observando aqui a nossa potência medida para os cálculos do circuito equivalente. Agora, para essa última etapa do ensaio de rotor a vazio, para a medição de dados, para calcularmos o valor de R índice 2, temos os valores das tensões, a média da tensão, que na verdade eu medi apenas uma, considerando a média das duas, e medi apenas uma corrente, considerando a média das três, e a potência trifásica medida, multiplicada pelo seu fator multiplicativo do equipamento, de 20 watts. Com todos esses dados dessa aula, será calculado em um vídeo que será realizado todo o circuito equivalente. Portanto, nós temos todos os dados necessários para termos o circuito equivalente da máquina de indução trifásica. Aqui eu finalizo mais uma videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado do ensaio em vazio e de rotor bloqueado de um motor de indução trifásico feito no laboratório. Se você gostou, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!